para todos os públicos. Olá pessoal, estamos começando mais um Escola em Minha Casa, Projeto de Vidas. E hoje teremos uma aula de ciências, oitavo e nono ano. Então a gente vai tratar aí das questões mais voltadas para o corpo humano, formação do corpo humano, células e tecido basicamente. Então vamos lá, pega um caderno, um lápis, senta no sofá, na cadeira e vamos mandar ver. E a gente começa com uma ideia, né? Como o corpo humano está organizado, como a gente pode observar. Eu vou copiar aqui alguns detalhes. Vocês podem ir copiando aí também no caderno de vocês. São detalhes importantes. Eu vou começar aqui tratando, né, você observa aqui a questão da palavra organização. Então quer dizer que o corpo humano ele não está colocado de qualquer jeito. Ou seja, existe aí uma situação de sequência, uma situação de termos, né, que vão tratar esta organização. Então o corpo humano ele está organizado. E é importante falar em um ponto que a gente trata bastante, a gente fala bastante, que é a palavrinha célula. Tá? Vou botar bem aqui. Célula. Tá? Então, você vai ter o quê? Você vai ter célula como a unidade básica da vida. Pode tratar mais ou menos assim. Então, quando falar em célula, você pensa em quê? A unidade básica da vida. Imagine só, se você tem um conjunto aí de objetos e você pega apenas um desses objetos que formam um todo. Então imagina assim, uma espécie de Lego. Se você tiver, por exemplo, 100 Legos, imagina que a célula, analisando de forma aí um pouco grossa, mas compreensível, né, que você pegar apenas, ou seja, 1/100º desses Legos, você vai ter que aquele centésimo ali seria uma ideia de compreensão da célula. Então, para você compreender o que seria a célula. Então, a célula a gente vai ter o quê? Como unidade, eu já falei, vou botar aqui, unidade básica, tá? Vocês podem estar anotando aí, unidade básica de todo ser vivo, tá? De todo ser vivo. Ou seja, a gente fala que a célula é a unidade básica de todo ser vivo, ou a célula também pode ser entendida como a unidade básica da vida. Então a gente pode tratar dessa forma, como forma de compreensão do que seria a célula. Então você vai imaginar que os seres vivos, eles têm célula, não é isso? Você vai ter essa ideia de que todo ser vivo tem célula, embora haja aquela ideia de que, mas o vírus ele não tem célula, ele é um ser vivo. Bem, a gente vai discutir isso aí depois. A gente vai tratar a partir desse princípio que todo ser vivo ele tem uma célula. Então essa questão do vírus ela é muito discutida. Então tem teorias que aceitam uma ideia, outras não aceitam. Então vamos tratar dessa aqui. E só lembrando que o vírus ele não tem célula, né? O vírus ele precisa de uma célula para ele poder sobreviver. Que é justamente a questão aí que está bem em alta, a questão do coronavírus. Ele precisa da célula do ser humano para ele poder sobreviver. Certo? Então a gente tem a célula como unidade básica, não é isso? Da vida. E nós temos uma outra situação. Se a gente pegar uma quantidade de células, imagine só, se você pegar aqui, botar C como célula, C de célula, botar C, mais outro C. Então, esse C indicando células, tá? Só lembrando isso. Então, a essa formação, ou seja, a essa integração, essa união de células em quantidade mínima aqui significativa, a gente vai formar o que a gente vai chamar de tecido, pessoal. Eu vou já mostrar aqui uma figura para melhorar. Então nós temos aqui o tecido ou tecidos, no plural. Certo? Então tá, você compreendeu o que? A célula é a unidade básica de todo ser vivo, ou seja, a unidade básica da vida. Nós temos que, a essa união, a essa junção aqui de células, a gente vai formar o tecido. Eu vou colocar aqui nessa ordem aqui de indicação, ou seja, de continuidade. Tá? Depois, a gente tem o que?
dois ou mais tecidos, eu vou botar essa observação aqui, dois ou mais tecidos, seguindo aqui a setinha, tá? Dois ou mais tecidos, vai formar para a gente aqui o que a gente vai chamar de órgão, tá? Vou colocar aqui dentro. Tá, então você tem aqui essa outra ideia, quando você tem essa formação aqui de tecidos, dois ou mais tecidos, irão formar aí um órgão, e dando continuidade, ou seja, a gente vai sempre seguir esta ideia, né? A ideia aqui de junção dessas quantidades, de células formando tecidos, tecidos formando órgãos, e dois ou mais órgãos, você vai ter aí o que a gente vai chamar de sistema, tá? Que a gente vai estar tratando desses sistemas depois, tá? Sistema, tá aqui o sistema. Tá, e quando a gente tem uma junção de sistema, a gente vai formar o organismo, certo? Quem é o organismo? Organismos são os seres vivos já, né? Ou seja, você é um organismo, eu sou um organismo. Então nós temos aqui organismo. Então, o que a gente tem que entender aqui nessa sequência? É que aqui nós temos aqui uma quantidade em qualificação, ou seja, a gente vai quantificar aqui esses objetos, ou seja, esses termos, né? Onde nós temos a junção aqui de células, irão formar aqui para a gente aqui o tecido, irão formar o tecido, a junção de tecidos irão formar os órgãos, a junção de órgãos irão formar o sistema, junção de sistemas irão formar o organismo, ou seja, aqui é o ser vivo aqui, tá? Aqui a gente imagina aqui que está sendo o ser vivo, o indivíduo, tá? Então ficou claro para vocês esta sequência de organização do corpo humano, do indivíduo. Você parte da célula, aqui é a unidade básica, né? Depois, a formação aqui, as células irão formar os tecidos irão formar os órgãos irão formar o sistema, e o sistema a gente forma o organismo. Então, essa sequência aqui, aí você pode perguntar, mas no organismo tem célula? Claro, se você vem aqui, ó, se você vem neste sentido aqui, então todo, ou seja, órgão, sistema, organismo, todos eles são formados por célula. A questão é que a célula seria a menor parte, seria a unidade básica. E eu vou mostrar para vocês agora aqui uma imagem, né, que destaca bem isso. Então, vocês podem desenhar essa imagem, tentar observar que nós temos aqui a unidade básica de todo ser vivo, né? Essa questão da célula. A gente não vai classificar as células ainda, né? Vai só ter uma ideia da célula por enquanto. Então você tem que entender o que é a célula, ou seja, qual é a participação dela no organismo, no indivíduo, lá no final. Isso já é o suficiente, ou seja, em uma outra aula, em outra situação, a gente vai estar diferenciando, né, essa questão das células, subdividindo aí para poder discutir melhor essas células. Então, quando a gente tem um agrupamento aqui, ó, observem só, como eu falei anteriormente, um agrupamento aqui de células, você tem a formação do tecido. A gente vai já tratar dos tecidos, tá? Depois, essa estrutura aqui, ou seja, é a mais conhecida nossa, né? Você pode conhecer mais facilmente. Falou em órgão, né? Você já tem uma ideia mais formada, ou seja, o coração, o fígado, o próprio estômago aqui, a pele, os olhos. Então são órgãos, né? Você tem órgãos aí que são formados por quê? Pelo quê, na verdade? Tecido e célula na sequência. Depois, quando você pega uma quantidade aqui estruturada de órgãos, você forma um sistema, né? Ou seja, sistema, quando você pensa em sistema, você imagina uma quantidade de objetos trabalhando ali com um fim. Então você tem ali 2 pessoas, 3 pessoas trabalhando, construindo algo. Então imagina assim que aquelas pessoas, elas formam um sistema, algo dessa forma. Então em uma fábrica você tem construção de alimento, construção de peças, de veículo. Então aquele sistema constrói algo. Depois, quando a gente tem esse sistema aqui, ou seja, esse grupo aqui de órgão, né, com funções específicas, a gente vai formar o organismo. E esse organismo a gente vai tratar como o indivíduo, como ser vivo, como você está vendo aqui. Então, esta imagem, ela trata bem aqui como, ou seja, em qual grau, né, imagina, tratando dessa maneira, em qual grau cada quantidade de células aqui, a gente não consegue tratar aqui porque o corpo humano tem muitas células, não é isso?
mas se você começar aqui do início, você começa a ter uma ideia, uma compreensão do que seria essas quantidades de células formando aí tecidos, órgãos, sistema e organismo. Então é importante o quê? Importante destacar o grau aqui de quantidade, de grandeza. Célula menor, depois tecido, você vai aumentando, depois órgão, você vai aqui aumentando um pouco mais que o tecido, depois o sistema e por último o organismo. Então ficou claro para vocês aí? Anotem esses detalhes, anotem as observações para que vocês possam estar respondendo as questões aí ao final. Então, o corpo humano tem aí basicamente essas quantidades aqui de tecidos, né? Observem só. Epitelial, conjuntivo, muscular e o nervoso. Então são 4 tipos básicos de tecidos. Então, professor, como é que eu faço para eu tentar compreender cada um deles? Bem, a gente vai tratar aqui, pessoal, de forma mais resumida, mas o que acontece? A gente tem que conhecer, pelo menos, né, ter ideia do que é cada tecido desse. Então, quando você tem a ideia, você consegue aprofundar mais esse conhecimento com estudos posteriores, porque a aula é curta, você às vezes tem pouco tempo para fazer leitura, mas é importante destacar aqui os 4 tipos básicos de tecidos do corpo humano. Então, o que? Epitelial, conjuntivo e muscular. Vamos tratar deles. Vamos começar com o epitelial. Bem, esse epitelial, eu vou fazer aqui tentar fazer aqui uma gravura aqui embaixo para a gente poder ter essa compreensão dele. Puxar aqui nesse espaço, nós temos aqui, né? Então, ele vai ser constituído, então é constituído, ele é constituído de células, depois eu vou mostrar uma figura lá no final, de células, não é isso? Conhecida como células justapostas, né? Ótimo. Ok, justapostas. E, é isso, justapostas, e fortemente unidas. Então, esse epitelial, a condição básica de compreensão, essa questão dessa justaposição, então deixa eu botar aqui, fortemente unida. Então você tem o epitelial, a gente vai ver que tem esses outros tecidos que não vão ter essa questão de justaposição, de união, ou seja, de quantidades de células na composição do tecido, mas esse epitelial ele vai estar dessa forma. A gente vai ter aqui essa subdivisão. Vou puxar aqui na sequência, aqui, vocês podem anotar dessa forma aqui no caderno. Então está aqui o epitelial, uma breve definição do epitelial. A gente vai ter o revestimento, né? Questão do epitelial, revestimento. Vou botar aqui só revestimento. Revestimento. E aqui o epitélio glandular. Ok. Então, vista essa situação, nós temos que o epitelial ele está com essa formação de células justapostas, né, justapostas e fortemente unidas. A gente vai subdividir aí em 2 epitélios, o epitélio de revestimento e o epitélio glandular. Então, a gente tem uma sugestão aqui do nome, né? Ou seja, quando você fala em revestimento, o que você imagina? Quando você fala, vamos revestir algo, você está dando uma ideia de fortificar. Então, uma ideia principal, ele é formado por porções superficial da nossa pele. Então, imagina só que a pele ela tem ali algumas camadas, você vai ter que ter uma pele superficial e você vai introduzindo mais no organismo, no próprio corpo, você verifica que ela vai tendo ali um breve espaço. A gente consegue verificar isso através de microscópio, fica bem mais visível, mas essa ideia desse revestimento na pele, ele já começa a ter uma compreensão desse
tecido epitelial. Tá? Então, por exemplo, vasos sanguíneos, dutos, alguns órgãos como estômagos e pulmões. Então seria essa questão de revestimento. O epitélio glandular, pessoal, por vez aqui constituído, nós temos que botar aqui, tem uma referência a glândulas, né? Então imagine só, o que você tem uma glândula? Você tem aí na boca, né? Fica mais visível você verificar as glândulas na parte da boca, ou seja, na parte oral. Então você tem esse tecido epitelial nesses tópicos que eu acabei de falar. Então, de forma bem simples, eu vou mostrar a figura posteriormente, a gente vai estar verificando. Próximo tecido, né? O conjuntivo. Eu vou fazer o mesmo método aqui de desenho, puxando aqui na sequência vertical para baixo. Então, vamos lá. Ok. Tá, então a gente vai agora no conjuntivo. Né? Vou fazer o quadrinho aqui, vocês já façam aí. Então, o conjuntivo, diferentemente do epitelial, ele vai ter aqui as células separadas, tá? Vou montar para vocês verificarem que essa é uma diferença significativa entre esses dois tecidos. O epitelial ele já tem uma união ali bem forte. O conjuntivo ele já vai ter uma breve separação, tá? Deixa eu montar aqui para vocês. Então, espaçamento aqui eu boto. A ideia do conjuntivo é espaçamento entre células. Espaçamento, ESP, entre células, tá? Então, é sempre bom você estudar esses tecidos e comparar um com o outro, né? Nós temos aqui, voltando, né, a ideia do epitelial, você tem aqui uma quantidade de células bem integradas, ou seja, elas estão bem fortemente integradas ali. Já o epitelial, você vai ter o quê? Células aí bem espaçadas, né? Vou tentar aqui fazer esse desenho aqui, para a gente poder compreender melhor. Então aqui, esse espaçamento a gente vai ter uma ideia aqui de, imagina só, algo mais ou menos assim, ó. Então eu vou colocar aqui uma situação aqui de... Então você tem aqui, embora isso aqui pareça pequeno, mas esses espaços aqui entre, né, essa parede aqui, esses círculos aqui em volta, você tem uma ideia do conjuntivo, né, esse tecido conjuntivo. E eu vou subdividir novamente aqui, fazer uma subdivisão. O tecido adiposo, a gente vai já tratar dele. O tecido adiposo. Em sequência, nós temos o tecido conjuntivo denso. Conjuntivo denso. Então, esses tópicos eles podem parecer um pouco desgastantes, né, pelo fato de quantidade de palavras, mas é dessa forma. Nós temos aqui o tecido cartilaginoso. Então vamos aqui. O tecido adiposo, ele vai tratar como? Ele vai ter uma ideia principal de reserva de energia, ou seja, uma reserva energética, como uma espécie de isolamento térmico, reduzindo a perda de calor pela pele principalmente, ou seja, a gente tem uma ideia de equilíbrio térmico, ou seja, que a gente pode tratar como sendo o principal a pele, ou seja, a pele seria a nossa troca térmica, ou seja, quando você está muito frio, quando você está muito quente, essa ideia de quente-frio, claro que é relativo, mas esse adiposo ele vai tratar diretamente com a questão térmica, ou seja, a proteção contra choques mecânicos, etc. Já o seguinte aqui, vocês estão vendo aqui,
o tecido conjuntivo denso, né? Inclui o tecido que forma os tendões, estruturas que ligam músculos e ossos, por isso que ele é tratado assim como denso. Tá? Vou já tratar com as imagens, né? Mas eu vou estar escrevendo esses detalhes aqui, essas observações. Então, tem como função proporcionar ligação entre estrutura. Então, quando falar ligação de estrutura, você vai pensar tecido conjuntivo denso. É o que vai ligar a estrutura, questão de tendões, etc. Né? E, para finalizar esse tópico aqui, nós temos aqui o tecido cartilaginoso, ou seja, que forma as cartilagens, né? Presente em várias regiões do corpo, por exemplo, nariz, orelha, então são cartilagens. Então esses tecidos, eles têm uma ligação direta com o nosso corpo humano. Você consegue verificar que todos eles têm uma referência no nosso corpo. Depois você vai verificar uma outra situação em que existe um órgão ali que tem mais de um tecido. Sim, né? Isso é possível. A gente vai pegar, por exemplo, o braço, a gente vai ver que você vai ter ali alguns tipos de tecidos apenas no braço. Então o braço não é formado por apenas um tecido. É claro que ele tem um tecido que se evidencia mais, que vai estar mais em evidência. E aqui no último, né, ele pode ficar aqui, a gente vai ter o tecido ósseo, né? Tecido tecido ósseo, tá? O tecido ósseo, né? Todo mundo conhece o que é um osso, o que é um esqueleto. Então, se você pegar um pedaço de osso e você ampliar, você vai ver o quê? Que aquele osso ele tem uma grande quantidade de furinhos. Ou seja, ele não é sólido, ele não é maciço totalmente. Você cortar um osso aí, um osso de um animal qualquer, você verificar que esse osso, né, ele tem uma quantidade aí de furos. Então, ele é um tecido também. Esse tecido ósseo, você vai ver que a proporção que você vai ficando mais velho, aí 30, 40, 50, 80, 90 anos, o que vai acontecer com o tecido ósseo? Ele vai começar a se desintegrar. Tanto é que você vai precisar tomar uma substância chamada cálcio. Né? Para quê? Para fortificar esse tecido. Ou seja, esse tecido que é um tecido conjuntivo, que é chamado de tecido ósseo. Eu vou pegar aqui mais um espaço aqui embaixo, né? A gente pegou, preencheu, para preencher esse último aqui. E não menos importante, o tecido sanguíneo. Então aqui embaixo nós temos tecido sanguíneo. Né? Então esses dois últimos, na verdade os três últimos, vocês conseguem associar facilmente, né, a algo que vocês conhecem. Por exemplo, tecido cartilaginoso, as cartilagens, orelha, nariz, tecido ósseo, os ossos, né? Os nossos ossos. Tecido sanguíneo, ou seja, o tecido que forma o sangue. Ou seja, o sangue é um tecido. E tem como função transporte de substâncias e defesa do corpo. Né? Então você tem aqui a questão do tecido sanguíneo com essas funções. A gente pensa, o sangue ele é apenas um líquido? Não, né? O sangue ele tem algumas funções. E a gente chega aqui no tecido muscular. Eu vou puxar para o lado aqui, para ele ter um espaço maior nesse quadro, para poder fazer as anotações. Tá, o tecido muscular, você tem uma ideia, o que é um músculo? Né? O músculo, geralmente, ele é algo esticado. Então, o tecido muscular, tá, ele é formado por células alongadas. Então, você pega a imagem de um músculo, o músculo geralmente ele parece com algo que foi deformado ou verticalmente ou horizontalmente, você consegue ver ali algo que está esticado. Então, essas células alongadas, elas têm a capacidade de contração, chamada de fibra muscular. E nós vamos ter aqui algumas subdivisões. Eu vou puxar também nesse sentido. Observem que começa a ficar mais clara a ideia dos tecidos. Né? Você consegue associar agora ao seu próprio corpo, a uma palavra que você conhece, e isso é muito importante. Ou seja, quando você vai estudar algo em relação a um assunto, ou seja, mesmo que não seja de ciências, mas você tem que tentar associar a palavra, a própria definição da palavra, a algo que você já conhece. Tecido muscular. A gente vai tratar o tecido muscular, como já falei,
a subdivisão, a gente vai ter o tecido muscular não estriado, tá? Vou colocar aqui, não estriado, o tecido muscular estriado esquelético. Observe que tem uma outra palavra que vocês conhecem aqui, questão esquelética, né? Dá para associar já. E temos aqui o estriado cardíaco. Também a gente consegue aqui associar facilmente a algo que a gente conhece. Ou seja, cardíaco, você pensa em quê? Exatamente, você pensa logo em coração, né? A gente vai ter o sistema também a ser discutido posteriormente. Cardíaco. Beleza. O não estriado, pessoal, a gente vai tratar de uma ideia de contração involuntária, ou seja, presente em vaso sanguíneo. Então você tem uma ideia do tecido muscular não estriado. Imagina só, uma veia, né? Uma veia, uma artéria. Você pega a imagem de uma veia e uma artéria, você vai ter uma ideia desse tecido. O tecido esquelético. Então o tecido esquelético você consegue já associar facilmente aqui ao esqueleto. O que é o esqueleto? São ossos, né? Então você tem uma ideia de que o tecido ósseo, né? Já tratamos dele. Então o tecido esquelético aqui, ele vai ser estriado. É um músculo aqui, ó, tecido muscular. Então a gente vai entender, músculo é só carne? Não, a gente vai ter aqui as subdivisões do tecido muscular, que a gente vai estar, já acabou de discutir até o segundo. O terceiro, nós temos o cardíaco. Esse tecido, ele está presente no coração. Então imagina quando você vai comer aí um coração bovino, coração suíno, mesmo de uma ave, você verificar que o tecido do coração é diferente do tecido do músculo. Então se você cortar o coração e cortar o músculo, você vai ver que aquela carne tem muita diferença. Então esse tecido é um tecido muscular estriado cardíaco, né? Ficou clara aí essas três ideias, principalmente as duas finais, a questão dos tecidos. Então a gente tem que ter uma ideia do quê? Que, como a gente falou lá no início, que existe uma sequência de formação, onde você verifica que vai formando desde da célula até o organismo, e esses processos a gente tem que estar anotando eles para estar posteriormente discutindo as ideias principais, tá? E a gente finaliza com o tecido nervoso, também uma palavra aqui bem conhecida, né? Você fala em nervoso, você pensa logo em coração, em cérebro, em nervos. Bem, é bem isso, né? Então, a ideia de neurônio, então você pensa logo no cérebro, o tecido nervoso, ele vai estar aí surgindo no cérebro e vai partir por todo o corpo. Então você observa que o nosso cérebro, vou botar aqui uma breve imagem, mas imagina esta situação aqui. Então você vai ter aqui esse tecido indo pela coluna, medula espinhal. Você vai ter aqui braços, você vai ter aqui pernas. Então esse tecido nervoso, ele não está necessariamente apenas no cérebro, ele parte por todo o corpo, né? Então o tecido nervoso é um tecido que está fazendo parte de todo o nosso corpo. Você observa que se você sente algo na mão, ou seja, você sente a mão tremendo, ou seja, você sente este movimento que você de fato diz a partir de um comando, ele só é possível porque ele parte do cérebro e vai por todo o corpo. Eu coloquei uma imagem aqui, observa assim, que é a imagem de um braço, tá? Então está aqui esse braço, fica visível para vocês, para mostrar que os tecidos, eles estão aqui próximos, eles estão interligados. Observa só que você vai ver aqui tecido sanguíneo, tecido nervoso, observem aqui, ó, tecido muscular, tecido ósseo, né? Tecido epitelial, aqui, ó, que a gente falou no início aqui. Observe que, como eu falei no início também, a questão da pele, né? A pele, ela tem aqui uma grande formação aqui, ó. Observe que você consegue ver isso. O muscular também aqui, ó.
essa quantidade. O nervoso, aqui, essa ideia aqui dessa figura, pessoal, você observa que é uma ideia de neurônio, né? Esses neurônios, eles são a base do tecido nervoso. Sanguíneo, ósseo. Então, neste braço, apenas nesse braço, você consegue verificar que nós temos todos os tecidos. Mas se eu pegar apenas o dedo, vai ser a mesma coisa? Também. A gente conseguir aqui ampliar esse dedo, você vai ver que os tecidos que já falamos, eles vão estar presentes aí em todas as partes aqui desse órgão. Agora, quando você for reduzindo aqui, por exemplo, apenas para a unha, então você consegue reduzir a quantidade de tecidos. Ou seja, quanto maior a parte do corpo que você analisar, você vai ver que você vai ter mais tecidos envolvidos. Então, é importante essa ideia dos tecidos. E a gente vai finalizar com esses exercícios. Esse exercício aqui eu peguei do livro, tá? Então você vai verificar essa imagem da forma que está aqui. Vocês podem até fazer um print dessa tela, mas da forma que a imagem está aqui, está no livro de vocês. O livro do 8º ano. Tá? Você fala, mas eu estou no 9º ano, não posso, isso não vai servir para mim? Claro que vai servir. Se está no 9º, você pode já estar revisando esse conteúdo que você deve ter visto ou deveria ter visto no ano passado, no ano anterior. Que pela questão da pandemia, talvez você tenha ficado aí com essa deficiência, né? Então é importante estar revisando esses conteúdos. Então são essas questões. A primeira questão, você vai observar essa figura aqui, que está aqui nesse microscópio, né? E você vai dizer aqui qual é esse tipo de tecido, né? Sendo observado, e vai justificar. Então, a partir do que a gente viu, a questão da imagem anterior apenas, dessa imagem aqui, você consegue responder esta pergunta. E as outras perguntas, a segunda pergunta é bem interessante, é apenas para associar, né? Tecido epitelial de revestimento, tecido adiposo, tecido sanguíneo, tecido muscular, tecido ósseo e tecido nervoso. Então, cada um aqui tem uma classificação, você vai estar ligando, né, esses tecidos. Você pode ir por eliminação, ou seja, você vai no que você já sabe, o que está mais fácil, e vai deixando o mais complicado para o final. É uma opção, não é obrigatório fazer assim. E as outras duas questões para finalizar este exercício. Então, vocês ficam esse exercício para fazer. Como eu falei, é o 8º ano, mas você que é do 9º pode estar revisando esse conteúdo. E a gente retorna em uma próxima aula, viu, pessoal? Agradeço a vocês aí pela observação. Então, façam as anotações. É um assunto que requer muita leitura, ou seja, tem muitas definições, mas você associa sempre a uma imagem, a uma palavra, ou seja, sanguíneo, associa sangue, esquelético, associa esqueleto, muscular, a músculo, lembrando que a gente vem desde a célula, né? Então é importante verificar essa organização do corpo humano. Vem da célula até o organismo. Isso é muito importante. Então agradeço a vocês e até a nossa próxima aula.